Boa tarde para todos vocês. Eu sou Simone Meirelles, sou graduada em Psicologia pela PUC de Goiás e vamos seguir agora com o nosso estudo sobre a vida e obra de Freud, especificamente capítulo 2 do segundo livro do Ernest Jones, da biografia do Freud, e o título é O Início do Reconhecimento Profissional. Então, é um período que vai de 1906 a 1909. Então, o que aconteceu nesse período? Lá em Viena, mesmo, na Áustria, os textos do Freud, as publicações e as ideias deles não estavam tão valorizadas, porque eles questionavam, eles criticavam, principalmente o fato dele falar que a causa das neuroses era a sexualidade, falar que as crianças possuem sexualidade também. Tudo isso foi muito mal aceito, né? E o contrário do exterior, né? Então, assim, fora de Viena, as ideias deles propagaram até rápido, proporcionalmente falando, foram mais bem aceitas, recebidas, porque não foi aceita de pronto, mas foi muito bem, melhor recebidas do que na própria Viena, né? Então, nos países de língua inglesa, né, a Inglaterra, os outros países que falavam inglês, até nos Estados Unidos, né, essa recepção foi mais amistosa, né, e aí a gente tem alguns nomes aqui, né, importantes nessa fase aí de reconhecimento internacional. Primeiro, temos um inglês chamado F.W. Myers, com Y. Ele mencionou o trabalho do Freud e do Breuer, naquela época, o estudo sobre histeria, estava bem no começo, que o Breuer e o Freud não necessariamente começaram com a psicanálise, né? Começaram com o método catártico, usando hipnose e tudo, e mudaram. Então, bem nesse começo, que é quando eles publicam o estudo sobre histeria, esse inglês, Myers, ele publicou, né, essas ideias na Sociedade de Pesquisa Psíquica, né, foram 3 meses apenas após a publicação do Freud e do Breuer. Então, foi relativamente rápido, né, considerando a época que nada era tão rápido igual hoje. Então, e 4 anos depois que ele publicou isso, aí ele publica na íntegra os estudos sobre histeria, do Freud e do Breuer. Então, no resumo, uma média de 6 meses depois, essa pessoa aqui, o Myers, conseguiu levar essas ideias aí nas publicações. Então, foram as primeiras descobertas da psicanálise, então, fora do âmbito de Viena, foram 6 meses depois. Então, foi até rápido, né? Então, depois dele veio o Dr. Mitchell Clark, que era neurologista de Bristol, né? E ele também pega as ideias do texto do Freud, o estudo sobre histeria, e ele publica, e menciona isso num periódico, uma revista, um jornal científico, que era chamado Brain. Brain é cérebro, em inglês. Inclusive, essa revista, o Freud já tinha publicado algumas coisas dele lá, mas ele é mencionado pelo Clark nessa época aí, nessa revista. Depois temos Havelock Ellis, foram 2 anos depois, que também comenta os estudos sobre histeria, né, num periódico americano, já começa a entrar na América, né. Então, ele aceitou a etiologia sexual da histeria, ou seja, que a causa da histeria se devia a fatores sexuais, né, problemas nessa área, e usou essas palavras que eram fascinantes e realmente importantes às pesquisas do Freud. Então, aí começou a ser reconhecido, né, fora ali da cidade dele, do país dele. Depois veio Wilfred Trotter, que era um famoso cirurgião na época, que ele publicou o primeiro caso analisado de histeria de conversão, que foi o tema desse caso, 1905 a 1906,
fora dos países de língua alemã. Então, ele levou o primeiro caso lá analisado. Foi o caso de uma paciente que, no final dessa história, que ela separou do marido, o marido era um neurologista em Nova York. Então, é um caso que foi analisado de histeria, né, pelo Trotter, Wilfred Trotter. Depois veio James Putman, que foi o primeiro artigo em inglês especificamente sobre a psicanálise. Então, esse foi o mérito aí do Putman. E foi a primeira exposição adequada nessa língua, né? Aí vem, a gente tem muitos nomes aqui, muitos. Vou pegar os principais para a gente ter uma noção aqui de como que foi nessa época, né? Morton Prince, de Boston, pediu para o Freud escrever um artigo para a revista dele, pelo periódico dele, científico. Adolf Meyer e August Hock eram psiquiatras que estavam em Nova York, eram imigrantes, né? Então, eles acompanharam os textos do Freud, mencionando provavelmente para os seus alunos também. Então, começava a disseminar essas ideias nas universidades. Então, só que tudo isso que começou a fervilhar fora de Viena, o Freud não teve muito conhecimento no começo disso, não. Então, para ele, estava lá fechadinho ainda, com as críticas vienenses, mas aí as ideias estavam pegando lá fora. Então, o que o Freud sabia na época só, né? Que algumas revistas em alemão, né, que estavam fazendo crítica a eles, e algumas pessoas tentavam testar as ideias dele. Um que tentou testar essas ideias foi Blankenberg, em 1900. Ele era estrangeiro, não era austríaco, então não era de lá, né? Então, ele comprovou as descobertas do Freud e do Breuer por meio de investigação pessoal. Então, ele estudou também um caso de histeria hipnoide, tratado pelo método catártico, que é esse método anterior à psicanálise do Freud e do Breuer, que eles estavam ali ainda no hipnotismo, né, estavam no começo da ideia da psicanálise. Então, só que o Freud ficou sabendo, né, que ele estava falando sobre esse caso, mas Freud não ligou muito para isso, não. Ele comentou numa carta ao Fliess, assim, que o Blankenburg cuida apenas do seu período inicial. Ele cuida apenas do meu período inicial e até mesmo traz à baila a antiga concepção hipnoide que me fora imposta por Breuer. Então, isso aqui pode ter sido posteriormente, né, que ele falou assim, não é grande coisa, porque o pessoal começo, e realmente estava no começo, o método catártico nem era psicanálise, e também ele deu uma criticada aqui na questão do hipnoide, porque esses estados hipnóides, não foi o Freud que comentou sobre isso na teoria, não, foi o Breuer. Então, ele colocou como hipótese, mas o Freud também acatou, assim, foi fazer outra coisa. Estados hipnóides seriam devaneios, a pessoa, né, não está vigilante desse 100%, né? Então, teve o Blankenburg, depois veio, em 1903, William Stromeyer, com Y, e outros também, né? Esse William, ele escreveu um caso obsessivo, foram 5 anos depois. Então, ele ilustrou alguns casos que confirmavam as opiniões do Freud, né, sobre a relação entre a sexualidade com a ansiedade e obsessão. Aí entra a questão da neurose obsessiva, que depois a gente pode até explicar em outro vídeo sobre isso. Mas essa época também não era propriamente a psicanálise, era anterior, né, era a catarse ainda, né, do Breuer e do Freud, com a hipnose. Então, isso foi em 1903. 1904, um nome aqui relevante é o Otto Gross, que fez um artigo comparando a associação de ideias do Freud
com a dissociação de consciência na demência precoce. A demência precoce foi muito estudada nessa época pelo Jung, né? Que é uma coisa que vai indo mais do lado das psicoses. Então, aí essa pessoa, que foi o Otto Gross, em 1904, ele publicou um livro e ele reconheceu a teoria da libido de Freud. Isso aí foi interessante e importante. Só que esse Otto Gross, mais para frente, ele se torna esquizofrênico. Teve problema aqui com ele. Em 1908, ele vai internado no hospital de Zurique, e ele é tratado pelo Jung, na Suíça, né? E o Jung queria até, assim, estava até empolgado, achando que ia ser o primeiro caso de cura de psicose, mas esse quadro aqui não deu muito certo com essa pessoa, com o Otto Gross, não, porque ele foi internado nesse hospital, depois ele fugiu do hospital. No dia seguinte, ele escreveu um bilhete pedindo o Jung para pagar as contas do hotel que ele estava, né? Bem acertado aqui. E só que aí ele não teve muito sucesso, porque veio a Primeira Guerra, ele se alistou na Hungria, e antes de terminar a guerra, ele acabou cometendo um assassinato e depois suicidou. Né? Então, mas ele foi importante, que foi um dos marcos, né? Então, no começo desse século, essas pessoas que eu estou citando foram reconheceram, né, a obra do Freud. Imagina, né, ideias tão diferentes. Eu penso assim, se fosse a gente, né, fazendo, propagando uma ideia, né, no meio, de repente no exterior isso começa a aparecer, é muito importante. Depois, em 1906, veio Bleuler, né, que era professor de psiquiatria de Zurique. Ele era, o Jung foi discípulo dele, né? Então, o Jung era o principal assistente do Bleuler. Então, as ideias do Freud chegam até ele. E aí o Jung, o Bleuler e o Jung trabalharam em cima dessas ideias, e o Jung inventou os testes de associação de ideias, que confirmaram que os fatores emocionais interferem na rememorização. Tem um filme, eu não sei se é Jornada da Alma, acho que é isso, que conta a história do Jung, e aparece ele fazendo o teste de associação de ideias. Então, ele falava as palavras para a pessoa, e ela tinha que falar logo em seguida o que ela associou, tipo, a primeira coisa que viesse na cabeça dela sobre aquilo, e ele anotava o tempo em que, depois que ele falou, quanto tempo que a pessoa demorava para falar a associação que ela fez. Né? E dependendo desse tempo, podia significar alguma coisa. Por exemplo, se demorasse demais, era um indício que pegou emocionalmente essa ideia, né? Trouxe alguma coisa emocional que a pessoa demorou mais para responder. É um exemplo, né? Então, ele criou esse teste de associação. Né? E o Freud, que imagina, né, assim, o hospital famoso na época, em Zurique, né, discutindo as ideias dele, então para ele foi muito bom, né, ter uma aceitação no hospital daqueles no exterior. Para ele foi muito bom. Então, em 1906, o Jung publica Estudos de Diagnóstico de Associação e a Psicologia da Demência Precoce. Então, ele estava levando as ideias do Freud para o campo das psicoses, nessa publicação aí, da Psicologia da Demência Precoce. Então, o Jung e o Freud ficaram muito amigos, eles se corresponderam por uma média de 7 anos, e lá na frente eles vão brigar, depois nós vamos ver direitinho isso aí. Mas, enfim, em 1906, então, o Freud faz 2 conferências e um ensaio com ideias novas. Essa conferência, uma foi sobre abstinência sexual, a outra foi psicanálise e averiguação da verdade em procedimentos legais. Foi feito numa universidade. Esse texto aqui dele é excelente, é muito bom.
né, como é que é dentro do direito, né, para averiguar qual que é a verdade, né, é o que a testemunha fala, é o que aconteceu, até que ponto se pode inferir a verdade daquilo ali. E o ensaio com ideias novas que ele fez chamava Personagens Psicopáticos no Palco. Essa é a produção dele, 1906. Prosseguindo com os nomes importantes de reconhecimento, em 1907 veio Max Eitingon, que era estudante de medicina em Zurique também, e futuramente foi um dos amigos mais íntimos do Freud. Ele frequentou as reuniões de quarta-feira, que eram os discípulos lá do Freud, na casa dele, na sala de espera. E também ele... porque assim, gente, esses nomes todos não eram de Viena. Então, eles iam até Viena para procurar o Freud, para conversar com o Freud, para fazer análise. E esse Max também foi um caso. Então, em 1909, ele vai visitar o Freud, frequenta a reunião de quarta-feira e faz um trabalho analítico pessoal. Então, achei isso aqui interessante, que ele saía para longos passeios com o Freud e fazer caminhadas noturnas. O Freud gostava muito de caminhar naquele clima das montanhas e tudo. Então, eu estava em Viena fazendo essas caminhadas noturnas, e aí, nisso, ele fazia também as análises, né? Imagino, né? Caminhando e conversando. Deve ter sido interessante. Tem gente que parece que gosta de falar as coisas conversando. Tinha uma amiga minha que achava muito bom, ela me contava as coisas dela, assim, ela tinha que estar ou caminhando ou andando de carro. Então, às vezes, ela pegava assim, não, vamos pegar o carro, vamos passear. Aí começava a contar, e não tinha destino, não. Eu falei assim, nossa, vou estar gastando gasolina até. Não, não importa, não quero falar. E ficava passeando de carro. Eu achava muito interessante. Eu lembrei agora do Contar do Caligares, que foi um psicanalista que morreu há pouco tempo. Ele falava que, para os psicanalistas, né, que às vezes os pacientes dele, né, que era psicanalista, ou de todos que fossem virar psicanalistas depois, nem sempre vão deitar no divã, às vezes não vai querer deitar no divã, às vezes vai querer falar em pé, às vezes uns vão querer deitar, outros vão ficar com raiva, tipo, não tem um padrão, né? Cada um consegue falar de uma forma. Eu achei isso interessante. É um jeito, né, é o jeito da pessoa. Ele falava que tinha que é interessante adaptar isso, né, se a pessoa tem essa necessidade, seja atendida, né, no sentido para facilitar a fala, né. Bom, prosseguindo. 1907. Ludwig Binswanger. O Jung levou esse doutor aí para as reuniões semanais em Viena, do Freud, né? Ele publicou artigos que apoiavam as teorias freudianas. Então, ele se tornou o futuro diretor do Hospital de Doenças Mentais de Kreuzlingen. Todos esses nomes, que provavelmente deve ser Zurique ou algum outro país desses aí. É um dos nomes também importantes de reconhecimento. Aí agora a gente tem algumas curiosidades, né? Tem também Karl Abraham, que ficou muito amigo do Freud também. Ele era da turminha ali do Bleuler e do Jung. Então, ele teve um cargo sob a direção de Bleuler e Jung em Zurique por 3 anos. Então, só que ele não era suíço e também não teve nenhuma promoção. Aí ele mudou para Berlim e virou psicanalista lá. Ele foi uma das 3 pessoas que correspondeu bastante com Freud, tendo conversado e ajudado a criar valiosos conceitos científicos, comentários científicos nas cartas com Freud.
Então, uma das três pessoas, quais foram? O Abraham, Ferenczi e o Ernest Jones, que foram importantes. Então, Ferenczi também, que foi um nome forte, já é Budapeste, que é a origem dele aqui. Ele era clínico geral, tinha experiência em hipnotismo, trocou mais de 1000 cartas com Freud. Também foi um dos nomes de reconhecimento, bastante importantes. Então, aí, o Freud, nessa época aí, estava tendo todos esses discípulos que iam lá visitar ele e participavam, né, dessa construção teórica que ele estava fazendo nesse começo do século. Então, o Freud, segundo o Ernest Jones, o Freud gostava muito do Jung e do Otto Gross também. Então, Jung, ele chamava o Jung como das palavras assim, filho e herdeiro. Era tido como um filho e como um herdeiro, né? Então, ele admirava os dois, né? Segundo o Jones, para ele, eram as únicas mentes realmente originais dentre os seus seguidores. Achava o Jung, ele admirava a vitalidade do Jung, a energia de vida dele, a jovialidade e a imaginação sem limites. Era assim, era o dodói mesmo, né, dele. E o Otto Gross também, que ele achava que era bem original. O Jung, então, o Jung não admirava os colegas. Ele achava que eram artistas decadentes e medíocres. Foi as palavras que ele usava, né? Ele deplorou que Freud estivesse cercado por eles. Então, tinha uma hipótese que o Ernest Jones coloca, que essa questão do Jung é porque ele não era judeu, né? Então, talvez nesse meio aí tivesse algum preconceito, né? Alguma questão racial dos vienenses, que estavam em Viena, com os suíços, que eram o Jung, né? E eles tinham uma antipatia uns com os outros. E isso trazia sofrimento para o Freud. Então, e teve também mais para frente eu vou falar, teve um congresso aqui, que teve umas briguinhas por conta disso, talvez também. Quer dizer, você tinha, né? Tá gravando. Então, 1907, o Freud escreveu um artigo contribuindo para o estudo da religião. Ele comparou a prática religiosa com atos compulsivos nos pacientes obsessivos. Então, é aquela coisa, né? Fazer sinal da cruz toda hora, por exemplo, rezar o terço 50 milhões de vezes. Para ele, tinha uma semelhança entre a compulsão, que é aquilo que você não dá conta de parar de fazer, né, com a religião também, né? Eu fico pensando, né, se uma Ave Maria, um Pai Nosso já pode ter força suficiente para fazer um pedido, para rezar, porque fazer isso muitas vezes repetidas, né, compulsivamente. Então, ele escreveu essa publicação. Bom, agora a gente vai para 1908, está acabando, gente, daqui a pouco chega 1909. Porque são muitos nomes, né? 1908, em Salzburg, em abril, teve o Congresso Psicanalítico Internacional. Então, foi o primeiro reconhecimento público das obras do Freud, em termos internacionais. Então, foi pedido para o Jung organizar, teve até as fofocas aí no meio, porque ele queria colocar o nome de Encontro de Psicologia Freudiana. Só que isso era maior que um encontro, era um congresso mesmo, internacional. Mas ficou conhecido como Congresso Psicanalítico Internacional. E o interessante que foi o primeiro, durou um dia só, não tinha presidente de comissão, tesoureiro, conselheiro, comissão disso, comissão daquilo, não teve nenhuma reunião administrativa. Achei isso aqui interessante. Então, foram apresentados 9 artigos da Áustria, Suíça, Inglaterra, Alemanha e Hungria, né? Ali pertinho deles, né?
E o artigo que o Freud levou para lá foi a análise de um caso obsessivo, um caso clínico obsessivo, que a gente conhece como o homem dos ratos. E o Freud, por ser interessante, ele começou a falar às 8 horas da manhã sobre esse caso. E ele foi parar 1 hora da tarde. Então, ele ficou 5 horas falando do caso. E ele, depois que chegou, assim, um pouco mais, né, das 8, mais na hora do almoço, ele quis parar, né, para ver se o pessoal queria mesmo que ele continuasse. Não, eles insistiram, não, pode continuar, a gente quer saber. Então, ele ficou 5 horas falando, deve ter sido bom, né, gente, 5 horas falando. Ele falou por 5 horas e para segurar uma plateia, né, por 5 horas tem que ser bom, né? Bom, chegamos agora a 1909. Então, tem mais alguns nomes aqui. Oscar Pfister, de Zurique, também ficou amigo do Freud até o fim da vida dele. Né, o Freud falava bem dele, falava assim, que admirava seus elevados padrões éticos, inabalável altruísmo e otimismo em relação à natureza humana. E a gente teve Stanley Hall, 1909. Ele foi fundador da psicologia experimental nos Estados Unidos. Então, essa época foi bem no começo, né? Eles estavam fundando a psicologia. E esse Stanley Hall era presidente da Clark University em Massachusetts, nos Estados Unidos. E ele convidou o Freud para fazer uma conferência lá. Aí o Freud foi. Foi com o Ferenczi e com o Jung. Eles viajaram juntos. Aí o Ernest Jones conta tudo, né? Acho que é uma biografia bastante minuciosa. Conta que primeiro foi o Freud que foi convidado, mais na frente o Jung foi convidado, ele achou bom também. E aí juntou, os três foram viajar, até ele falou, quando eles estavam no navio, o Freud achou muito bom, porque ele viu alguém lá no camarote e estava lendo um livro dele, que era a Psicopatologia da Vida Cotidiana. E aí foi a primeira vez que ele pensou, nossa, eu vou começar a ser famoso mesmo, né? Tem a pessoa lendo meu livro aqui, esse cara achou bom. Então, eles viajaram juntos e ele fez 5 conferências, falou em alemão mesmo, né? Fez uma apresentação geral da psicanálise. Parece que o Jung queria que ele falasse sobre sonhos e o Ernest Jones já queria que fosse uma coisa menos específica. O Freud acabou que falou mais geral mesmo, né? Fez a apresentação geral da psicanálise. E aí ele encontra com William James. Quem fez psicologia já conhece esse nome, né? William James fundou o primeiro curso de psicologia nos Estados Unidos. Aí William James falou para o Freud, né? O futuro da psicologia pertence ao trabalho dos senhores. Né? Que reconhecimento. Depois ele fez amizade com J. Putnam, que era professor de neurologia em Harvard. Enfim, aí nesse ano de 1909, ele publicou alguns artigos, o Romance Familiar dos Neuróticos, o Caso do Pequeno Hans, alguns artigos curtos, outros artigos longos. Aí teve uma curiosidade, foi até uma briga, né? Esse congresso que teve em Salzburg, teve um choque entre o Abraham e o Jung, sobre as investigações da demência precoce. Parece que o Abraham não deu crédito para o Bloyer e para o Jung nesse artigo dele, não citou eles. Aí foi uma peregrinação, deixa eu pegar uma folha aqui, foi uma peregrinação, um disque, né? Aí tudo, o interessante para o Freud era carta, né? Comunicações eram feitas muito por cartas na época. E era o tal do Freud mandar carta para o Abraham, e aí ele não respondia depois. Então, assim, o Freud tentou intermediar essas questões aí entre os dois. Às vezes dava
um pouco mais de razão para um para outro, mas, assim, nessas cartas a gente via que ele tentava conciliar, né, conciliar para a psicanálise não fragmentar, né? Gente, ó, vamos fortalecer em vez de ficar assim. Então, no final, o Abraham, ele assume lá numa carta que ele realmente não deu crédito, né? E então, sempre tinha essas dissensões, essas briguinhas aí. Eu me lembrei agora da coisa muito interessante. Se alguém quiser depois me pedir, eu tenho um link de um filme em francês que relata a história da Marie Bonaparte, que era a princesa Bonaparte, como que foi a análise dela, a relacionamento dela com o Freud. Ela foi analisando a dele, na época, era a época até da Segunda Guerra, e ela que fez o Freud fugir de Viena para Londres, senão ele podia ser morto pelos nazistas, porque por ele ser judeu, né? E ele também, aí, isso mostra, né, no filme é mostrado como que o Freud também tentava conciliar as coisas. Por exemplo, teve uma hora que a Marie Bonaparte ficou muito revoltada, que o Freud foi conversar com ela, porque ela tinha muitos amantes, separou do marido, não sei se separou na época de fazer separação ou não, mas ela ficava com quem que ela quisesse, tinha altos amantes. Aí o Freud foi, né, conversar com ela sobre isso, tipo, não pega muito bem, né, para a sociedade psicanalítica e tudo. Aí ela era muito independente. Nossa, o filme é muito interessante. Aí ela grilou, falou assim, não, eu não sou freira, não. Eu posso ser psicanalista, mas eu não sou freira, não vou ficar me tolhendo por conta disso, não. Se brincar, larga essa psicanálise e vou para medicina. Falou isso com Freud. Né? E aí eu falei, nossa, e saí batendo porta. E aí o que eu achei interessante, porque ela acabou voltando para falar com ele depois, e aí é quando ele pede para ela, fala assim, não, vai para medicina, não, né? Aí ela acabou que continuou, virou psicanalista, então ele tinha uma coisa de conciliador, né, conciliou as coisas assim da Marie, tentou conciliar o Abraham com Jung, mas tinha muitas brigas mesmo lá entre os discípulos, até dele, a gente vai ver depois do Jung também, então tinha muitas controvérsias aí. Mas o que eu achei interessante foi o final que o Ernest Jones coloca nesse capítulo, que faz um resumo, né, de como que foi esse início de carreira do Freud, essa parte de reconhecimento internacional, né? Como que foi esse período? 1906, quer dizer, a primeira década ali, 1906, 1900 até 1910, né? Eu vou ler esse pedaço para a gente terminar, para vocês verem, assim, que foi uma época boa, para não dizer, talvez, uma das melhores, né? Que já estava mais maduro, mas no futuro, muitas coisas não muito boas estavam aguardando ele, né? Mas pelo menos teve essa fase, né, boa. Então o Jones coloca assim: nessa época, Freud estava em uma posição de onde podia antever uma carreira de reconhecimento e fama, com a qual nunca contara ao longo de sua vida. A partir de então, podia deparar-se com incompreensão, críticas, oposição e até mesmo insultos, mas não podia mais ser ignorado. Estava no ponto alto de suas capacidades e ávido para empregá-las em sua plenitude. Tudo isso, juntamente com a harmonia do lar, onde havia infindável alegria do crescimento dos filhos, deve ter feito da primeira década do século a mais feliz da vida de Freud. Mas seriam seus últimos anos de felicidade, que foram imediatamente seguidos por 4 anos de dolorosas dissensões com colegas próximos.
depois pela aflição, ansiedade e privação dos anos de guerra, acompanhados pelo colapso total da moeda austríaca, com a perda de todas as suas economias e de seu seguro, e, pouco depois, pelo início de sua torturante doença, que, por fim, depois de 16 anos de sofrimento, iria matar. Eu li assim, eu fiquei sem ar de tanto sofrimento, quer dizer, esses 16 anos foi que o Freud sofreu com um câncer de mandíbula, né? Depois que ele morreu por causa disso, né? Então, o que o John está falando? Que essa época foi muito boa, né? Comparando com o que veio depois. E eu vi nesse filme francês, que eu falei, que realmente a época da guerra foi muito terrível, né? E se não fosse a Marie Bonaparte de insistir para ele sair de Viena, talvez ele fosse morto. E eu lembrei desse livro, uma parte muito... Assim, apesar de tudo quanto é problema que ele teve aqui depois, né? Ele tinha um humor muito... um humor muito bom, né? Meio irônico, mas assim, quando ele viu uns nazistas queimando os livros dele, ele falou assim, nossa, que evolução, né? Ainda bem que tá queimando livro, não eu, né? Não é mim. Então, assim, que eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, gente, mas ele teve reconhecimento, tem até hoje, quer dizer, o nome dele, se brincar em psicologia, é o mais lembrado, não tem outro nome que não seja mais lembrado que o dele, né? Apesar de que já tem outras descobertas e tudo. Mas que ele fez tudo isso no meio de muito esforço, né, de sofrimento também, quase. E ele mesmo falava que parecia que ele precisava de uma dose de sofrimento para poder desenvolver as ideias dele, né? Então não foi fácil, não tinha dinheiro fácil também. Quer dizer, na hora que ele foi sair de Viena por causa da guerra, né, que a Marie Bonaparte ajudou ele com coisas diplomáticas para permitir a saída dele. Quando ela chegou lá assim, eu já estava fazendo as malas de volta. Não, nós não vamos não. Por quê? Não, porque tem que pagar não sei quanto lá para poder liberar esses passaportes. Não tem dinheiro não. E aí ela falou, não, se o problema for dinheiro, não é mais problema, porque eu tenho, né? E ele não queria, ele é turrão, é meio taurino assim, igual eu. E ele não queria de jeito nenhum, não, ficar defendendo. Ela falou, não, então faz assim, eu não vou te comprar, não. Eu vou te emprestar dinheiro e depois você me paga. Aí ele aceitou. Quer dizer, não sei se pagou, se não pagou, vocês vão ver nos próximos capítulos, né? Mas então, o que eu vi, assim, que ele é muito realista, né? Era muito realista. Talvez isso fez um diferencial, porque, igual está escrito aqui, ele não contava com a fama, até que queria, né? Mas não contava com a fama. Tanto que, nessa época mesmo aí do nazismo, ele dissolveu a sociedade psicanalítica lá de Viena, falou para os discípulos ir para outros lugares por conta do nazismo, tinha muitos judeus também, e eles foram, mas o Freud ia ficar em Viena, né? Meio que ele já sabia que estava doente. Falou, olha, não tem muita perspectiva não, vou ficando por aqui. Aí foi a Marie Bonaparte que falou, não, vai não, você é muito, muito importante, né, para a psicanálise, vai fazer isso não. Dentre outras coisas que ela fez também, ela salvou as cartas que, sim, o Freud escrevia muito para o Fliess, eles brigaram e o Freud queimou para essa parte das cartas do Fliess, a parte dele. E a do Fliess não foram queimadas, né, as cartas. A Marie Bonaparte deu um jeito de comprar essas cartas de volta, colocou num banco e tudo. Aí o Freud falou, não, então você me dá. Mas ela viu que ele ia queimar também, quem não queria, porque como ele brigou feio com o Fliess, ela falou, não, vai queimar não, isso aqui é muito importante. Então, aí eu penso assim, eu acho que um exemplo para a gente, né, assim, gente para não contar com altas regalias, ele não contava com isso, mas aí acabava que outras pessoas ajudavam e tudo. Mas assim, que bom, né,
pelo menos essa parte do reconhecimento internacional foi uma época muito boa da vida dele, né? Como diz o Jones, talvez uma das melhores, que ele estava mais amadurecido. Aí eu fiquei pensando, né, talvez por isso que a psicanálise também não é fácil de chegar perto dela, né? Tantas polêmicas, tantos. Até hoje o povo fica achando que o Freud é um tarado, e que não é nada disso, né? Então, essa foi o segundo capítulo. E aí, se vocês quiserem colocar algum comentário, ou quiser depois um link com esse vídeo francês aí, sobre a época da Marie com o Freud, acho que são as 3 horas de filme, que foi uma produção francesa feita em 2 etapas. Aí me escreve que eu posso mandar o link. É isso, gente. Tá? Até a próxima. Grata aí pelos ouvidos.